O Fluminense ressuscitou. É exatamente dessa forma que eu vou dizer para todos vocês que o Fluminense venceu agora o Vasco da Gama no segundo clássico do Campeonato Carioca por 2-1 de virada. A gente vai falar para vocês um pouco como que foi, sabe, a trajetória desse jogo e falar da importante vitória e já na minha opinião, o melhor jogo do Fluminense no Campeonato Carioca, no geral. Daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia bem bacana aqui com todos vocês. Bom, esse é o vídeo de pós-jogo da nossa vitória, 2-1 em cima do Vasco da Gama. A gente não chama vinheta aqui no canal Meu Tricolor, mas eu quero me apresentar para todos vocês. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner. E se vocês puderem me ajudar, deixa o like, se inscreve no canal, comenta e também compartilha esse vídeo com mais tricolores. O placar a gente acertou, 2-1. A gente só não acertou que foi John Arias que faria, né, o gol junto com o Germancano. Mas foi Thiago Silva, beleza? Mas a gente vai começar falando a respeito da escalação. A gente vinha falando muito desde ontem que o Mano Menezes não podia errar. Então assim, o porquê de ter esse ego? O porquê de ter esse orgulho? Falar que não pode jogar no mesmo canto, não pode jogar no mesmo lugar. Foi só fazer a escalação que fez e dentro de 25 minutos, que não deu muito certo o que estava acontecendo, ele, inteligentemente ou normal era fazer aquilo, era fazer uma mudança tática dentro do próprio jogo. O que mudou completamente o time inteiro do Fluminense. E o Fluminense melhorou demais depois da parada técnica do primeiro tempo e acabou com o Vasco da Gama no jogo inteiro. Bom, para você que não sabe, Riquelme Felipe foi titular e aí, ó, palmas pro Mano Menezes, tá? Deixou o ego, quebrou o ego, é isso que a gente quer. Não é que a gente quer mandar no Fluminense não, é porque tá óbvio. E o Riquelme Felipe foi um dos melhores jogadores em campo hoje de novo, contra o Vasco da Gama, que a gente entende que é um patamar bem diferente em relação aos times pequenos. E eu já quero falar para vocês uma coisa aqui, muito clara. Sábado, 4h30 da tarde, no Maracanã, Fluminense e Flamengo, é o mesmo time que a gente viu aí, senhoras e senhores. É o mesmo time. Vou falar para vocês, tá? Fábio, super seguro. Guga, jogou demais. Thiago Silva, Thiago Santos, foram bem demais. Fuentes, melhorou depois da falha. Porque falhou bizonhamente e aí a gente tomou o gol do Vasco com 1 minuto de jogo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Martinelli jogou muito, Hércules jogou muito a bola. E aí, John Arias, Riquelme Felipe, Canóbio ainda tá se encontrando ainda. Esse foi um pouco abaixo hoje, mas taticamente muito importante. E Germancano, né, a bola não chegava no cara. Quando, né, nem que chegou a primeira bola, quando ele teve a oportunidade de meter o pé na bola, ele desviou um chute de Fuentes e meteu o gol dele. Então assim, o time hoje, na minha opinião, fez a melhor partida de 2025. E todos nós esperamos que isso possa dar sequência agora. Com essa vitória, a gente foi para 10 pontos na tabela de classificação. Estou colocando a tabela de classificação aqui para vocês no canto. E alcançamos a 6ª posição na tabela de classificação. E o que eu quero dizer para vocês? Vencendo o Flamengo, você ganha um fôlego para poder vencer Nova Iguaçu e vencer Bangu, que empatou hoje com Boa Vista, que foi um resultado maravilhoso para o nosso Fluminense. Segura o Bangu e também segura o Boa Vista, né? Bangu deve ser rebaixado, essa é a grande verdade. Mas uma vitória que era extremamente importante para acalmar os ânimos do Fluminense, porque veio mal demais nessas 7 rodadas, né? Então assim, hoje foi a 8ª rodada e o Fluminense precisava dessa vitória. E venceu, tá? Vamos falar dos gols. Primeiro gol, uma falha bizonha do Fuentes. A zaga não acompanhou o contra-ataque rápido do Vasco, que estava muito em cima. Verratti tocou pro meio da área, Coutinho só escorou. Começou o jogo, eu nem acreditei. Falei, não é possível. É o que a gente está vivendo? É filme de terror que a gente está vivendo? Vai ser mais uma derrota? Mais um esculacho? Então assim, a gente pensa em tudo.
Você começa um jogo, você toma um gol com 1 minuto, você vai pensar o quê? Uma catástrofe vai acontecer. Mas Fluminense tentou se encontrar, estava um pouco meio que perdido, mas depois de um tempinho, o Fluminense começou a se encontrar no jogo. Mudou tudo completamente quando o árbitro fez a primeira parada. Wagner do Nascimento Magalhães, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele também, de algumas falhas que eu acho que ele errou. Aos 25 ele para a parada técnica e o Mano Menezes faz uma orientação tática com Riquelme Felipe e John Arias. Meu irmão, acabou tudo. Mudou tudo. O moleque começou a jogar muita bola. O time do Fluminense melhorou demais, demais da conta. E aí saiu o primeiro gol do Fluminense, que o jogador do Vasco merecia, acho que é Lucas Oliveira, merecia ter sido expulso na falta por trás, violenta. Aquilo ali é antijogo e era o último homem para o Fluminense fazer o gol com o John Arias. O cara dá cartão amarelo, loucura total, que era para cartão vermelho, falha do juiz. E aí na cobrança de falta, o John Arias bate uma cobrança de falta linda. Mais uma assistência na conta do John Arias. E se eu não tô enganado, não tô com nenhuma anotação aqui na minha mão, tô falando tudo de mente para vocês, é a 43ª assistência de Arias. Exatamente. Arias tem 43 gols e agora 43 assistências. Se eu não tô enganado, mas amanhã eu conserto isso para vocês se eu tiver errado aqui. Thiago Silva faz o seu segundo gol de cabeça no Fluminense, um gol muito importante, empatando a partida. Isso aos 30, alguma coisa do primeiro tempo, tá? Esqueci de pegar aqui o tempo exato para vocês. Mas empatando a partida logo depois da parada técnica. O Fluminense voltou muito melhor, voltou com aquela raça, voltou com aquela garra. Sim, hoje eu vi um Fluminense com tesão, um Fluminense querendo vencer, um Fluminense indo pra cima. Custa pedir isso? Tem que ver a torcida esgoelar, tem que ver a gente que é influenciador digital, que é youtuber, que fala do Fluminense aqui na internet, quer ver a gente maluco da cabeça para poder acordar? Qual é a necessidade disso? Não tem necessidade. Então vão para dentro de campo e façam isso que vocês fizeram hoje. Hoje o Fluminense foi totalmente merecedor da vitória. E graças a Deus o futebol hoje foi muito justo. O Fluminense não merecia sair com empate, muito menos sair com a derrota. O Vasco foi dominado. Não é que o Vasco não jogou nada não. O Fluminense dominou o Vasco da Gama. E era esse jogo que era importante a gente fazer hoje para gerar um pouco de confiança e falar para todos os jogadores do Fluminense. Nós podemos evoluir no próximo jogo, que é contra o Flamengo. Que venceu hoje, por sinal, a Portuguesa, né? 5-0. Vai ser um jogo bastante difícil. O Flamengo é o líder do campeonato com 13 pontos. Mas é 13 contra 10. Confronto direto. Fluminense vencendo o Flamengo no sábado, a gente chega a 13 pontos na tabela de classificação. Então, tá tudo aberto. Que bom que o Fluminense, né? Falei que ia ter milagre. Graças a Deus já saiu milagre nessa noite, agora há pouco, lá em Brasília. Né? A galera lá, os tricolores de Brasília, oraram a Deus, pediram a Deus para poder o Fluminense vencer, jogar bola, e jogou bola. Então, ó, aleluia, Senhor, segunda vitória do Flusão no Campeonato Carioca, tá bom? E aí o segundo gol acontece numa pressão violenta do Fluminense, a bola é batida no lateral para a área, Arias vai andando para trás, o jogador do Vasco cai que nem uma banana mole, Arias tenta fazer o gol, mas a bola sobra no meio da grande área pro Fuentes, que chuta. Só que no meio da área, Germancano com aquele faro artilheiro, que Germancano vai fazer muitos gols esse ano, hein? Desvia, enganando o Léo Jardim para fazer o segundo gol, o gol da virada do Fluminense. Isso ainda no primeiro tempo, não sei se foi aos 41, 42 do primeiro tempo, tá? Fluminense merecidíssimo, virou o placar no primeiro tempo. Aí, cara, o primeiro tempo ia terminar mais lindo ainda. Por que, Fagner? Perto dos 46 minutos, o juiz deu 2 minutos, 3 minutos de acréscimo. Perto dos 46 do primeiro tempo, o Vasco vai no ataque, o Fábio fica com a bola. O Fábio sai aqui no Guga e o Guga faz um passe espetacular, quebrando toda a linha defensiva do Vasco, e esse passe, a gente chama ele de facão, ele vai de encontro ao Arias,
que caiu cara a cara aos 46 minutos do primeiro tempo com Léo Jardim. O passe do Guga foi coisa de cinema, cinematográfico. O John Arias queria fazer algo de Hollywood. John Arias foi tentar encobrir Léo Jardim, mas Léo Jardim estava inteligente na jogada. Ali o John Arias tentou, né? Se fosse, seria um golaço. Mas o mais certo ali era tentar mandar por baixo para poder a gente fechar o primeiro tempo com 3-1. E aí seria um placar muito melhor para poder a gente virar o intervalo do primeiro tempo para o segundo tempo. Volta o segundo tempo, o Fluminense volta um pouco mais assim, tentando cadenciar o jogo, só que no primeiro minuto acontece uma tabela linda. No primeiro minuto do segundo tempo. E o Guga foi travado. Quase que o Guga consegue finalizar bem pro gol. Mas assim, num geral, né? Aí teve as trocas. Entrou Kevin Serna, entrou Facundo Bernal. Entrou bem Facundo Bernal. Kevin Serna entrou bem. Entrou o Paulo Baia. Jesus, Paulo Baia, só o sangue do cordeiro. Entrou o Lima, que entrou, né, voltando de lesão aí, mais ou menos também. Então assim, Fluminense mexeu, mas só para poder manter. E o Fluminense foi totalmente superior, tá? Ao Vasco da Gama. Segundo tempo, tanto do primeiro quanto do segundo tempo, o John Arias jogou demais. Para mim, o melhor jogador da partida junto com Riquelme Felipe. Alô, Mano Menezes. Recado para você. Não só do teu amigo Fagner, mas, eu creio, de todos os meus colegas que são influenciador do Fluminense aqui no canal, tá? Aqui no YouTube. O time contra o Flamengo é o mesmo de hoje. Ficou claro? O mesmo de hoje. E aí eu vou te dar uma dica. Não quer começar errado contra o Flamengo? Já faz a tática que você fez depois da parada técnica, que deu muito certo. Então tá provado pra você, entendeu? Que bom que você deu aí uma oportunidade para você, se realmente dá para jogar John Arias e Riquelme Felipe junto, e a resposta é, dá para jogar sim. Vitória importantíssima, chegamos à 6ª colocação com 10 pontos na tabela de classificação e a gente respira aliviado. A gente ressuscita no campeonato que basicamente a gente estava morto. Porque a Copa do Brasil 2026, a gente não pode de maneira nenhuma deixar de estar nela, beleza? Então, vitória importantíssima do nosso Fluminense. Agora é descansar nessa quinta-feira e na sexta também, para no sábado a gente fazer um jogo de muita qualidade, como foi hoje, contra o Flamengo e vencer o nosso rival para poder a gente seguir subindo na tabela de classificação. Partida brilhante, para mim, a melhor partida do Fluminense nessa temporada 2025. Que a gente possa continuar vendo o nosso time melhorando e evoluindo, sabe? Aos poucos em todos os aspectos. Beleza pura? Vitória do nosso Flusão, graças a Deus, aleluia. Acertamos o placar. Cano fazendo seu 4º gol no Campeonato Carioca e Thiago Silva fazendo seu gol de estreia no Campeonato Carioca. Beijo no teu coração, uma excelente noite e amanhã a gente tá aqui no canal para poder a gente trocar muitas ideias, falando sempre do nosso amado Flusão, amado meu tricolor. Tamo junto, um grande abraço, Deus te abençoe. Valeu, galera!